A polícia militar recomenda que todos permaneçam em suas casas. Os principais sintomas da Covid-19 todo mundo já conhece, mas pouco se fala sobre os efeitos psicológicos provocados pelo isolamento. E quem cuida das pessoas? Olá pessoal da Vivenda em Casa, meu nome é Lucas, eu trabalho na comunidade Vivenda e sejam muito bem-vindos. Obrigado por nos deixar entrar aí na sua casa. Lockdown, esse é o tema que nós temos conversado desde o final de semana passado, do último domingo. Lockdown é a medida de segurança e de isolamento social mais rígida que é trazida diante de um cenário de pandemia, por exemplo. No lockdown, por medida do Estado, a gente acaba sendo impedido de frequentar algumas áreas públicas. E isso como uma forma de evitar o aumento do número de casos. A gente tem vivido algo parecido agora. E a primeira consequência para a gente que vive em meio ao lockdown é que a gente não pode mais simplesmente transitar onde a gente quiser. A gente acaba tendo que viver uma certa restrição da nossa liberdade. E liberdade é exatamente o assunto de hoje. Sobre isso, a gente quer começar ouvindo um pouquinho mais o compartilhar de uma família da comunidade Vivenda. Olá, eu sou o Rubem. Eu sou a Priscila. Nós temos 2 filhos, a gente é pais do Arthur e da Raquel. E a gente se mudou aqui para Curitiba no final de janeiro. E então, assim, para nós a pandemia veio num momento bem único, assim, né? Porque a gente tinha recém-chegado aqui na cidade, eu tinha começado num emprego novo, eu sou professora, e o Rubem, como autônomo, ainda estava se estabilizando com os clientes, e então, para nós foi bem complicado, assim, a pandemia gerou bastante insegurança para nós, principalmente na questão profissional, e também na questão da cidade nova, porque a gente tinha uma expectativa grande de poder conhecer Curitiba, passear com as crianças por aqui, de criar novas amizades, de se acostumar com a igreja, com a comunidade. E isso foi bem frustrante de ter que simplesmente ficar em casa nesse momento. Uma questão que pegou a gente também é que um dos motivos de a gente ter se mudado para cá é que a gente estaria mais próximo de uma parte da nossa família e a gente ia poder visitar eles e estar mais presente com eles, né? E no começo, quando a gente recém tinha se mudado, a gente não viajou para estar com eles porque a gente estava tentando se ajustar à nova cidade e entrar nos eixos ainda, e depois a gente não pôde mais viajar por questão da pandemia. Ou até a gente poderia, porque nós temos liberdade de ir até a casa deles. Mas aí entra também o esquema de que eu tenho a liberdade, nós temos a liberdade de ficar em casa e de continuar trabalhando de dentro da nossa casa, e a gente não precisa sair. Enquanto tem tanta gente que precisa de fato sair de casa de manhã cedo para trabalhar e que não tem opção, que precisa estar se expondo muito mais. Então, por mais que isso seja um pouco dolorido em termos relacionais para nós, a gente vai usar bem essa liberdade para também cooperar com os outros que não têm. E para nós tem sido um tempo muito gostoso, de uma oportunidade muito boa de viver como família, de brincar mais com as crianças, de curtir mais o espaço da nossa própria casa, de ser criativo com aquilo que a gente faz em termos de exercício físico, de brincadeiras, de lazer, aproveitando aquilo que a gente tem aqui, dentro dos muros da nossa residência. E ao mesmo tempo também a gente pode ser grato por tudo aquilo que Deus tem nos dado e não tem deixado faltar, mesmo que as coisas no começo tivessem um tanto assustadoras. A gente
pôde ver até aqui aquilo que Deus tem feito e como Deus tem provido para a gente tudo aquilo que a gente precisa. É isso aí. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Zygmunt Bauman, ele foi um pensador muito importante da modernidade, um sociólogo e filósofo, com vários livros e inclusive best-sellers. Zygmunt Bauman ele tem um livro chamado 44 Cartas de um Mundo Líquido Moderno. Nesse livro, uma dessas cartas ela é intitulada Um Falso Alvorecer da Liberdade. É muito interessante, porque nessa carta o Bauman ele aborda a história de uma mulher. Essa mulher que hoje ele escreve, deve ter mais ou menos 23 anos, na transição entre a fase jovem e adulta, ela recebe o seu primeiro cartão de crédito. E isso foi para ela como um alvorecer da liberdade. Agora ela podia planejar os seus gastos pessoais, seus sonhos, se virar sozinha. Não muito tempo depois disso, ela acaba recebendo o seu segundo cartão de crédito. Hayley, o nome dessa menina, precisou de um segundo cartão de crédito para cobrir as despesas que tinham sido adquiridas com o primeiro. Ela estava começando a entender o preço da liberdade financeira era algo caro. E depois disso, vendo que ela não teria outra solução, Hayley teve que apelar para um empréstimo para pagar a conta do primeiro e do segundo cartão de crédito. E tirou um pouquinho a mais também para fazer uma viagem para o exterior, algo básico para qualquer pessoa da idade dela. Bauman, ele então diz que depois de 2 anos, já atrasada, Hayley ela percebe que ela não ia conseguir lidar com essa dívida sozinha. E aí ela precisa ir pedir ajuda de profissionais na área de finanças, para ajudar ela a recalcular e replanejar seu jeito e toda a sua forma de lidar com o dinheiro. O Bauman ele usa essa história para abordar a problemática em torno das finanças pessoais que muitas pessoas no mundo todo enfrentam. E especialmente ele aborda nesse texto a questão dos jovens com problemas de finanças pessoais. O que Bauman ele acaba por não abordar tão diretamente nesse texto, mas que ele sim deixa bem claro no título, que é o falso alvorecer da liberdade, é que essa liberdade que Hayley tinha experimentado financeira, no final das contas, era uma liberdade falsa. Tem um outro autor, um escritor e pastor chamado Tim Keller, e ele coloca a nossa percepção de liberdade nos dias atuais de uma forma muito interessante. Ele escreve o seguinte: o conceito moderno de liberdade é a ausência de qualquer constrangimento. Quanto menos limites e fronteiras tiverem meus desejos, minhas escolhas e ações, tanto mais livre eu deveria ser. Timothy Keller está falando do nosso conceito moderno, da forma como hoje a gente entende liberdade. Mas será mesmo que essa forma de entender liberdade ela é capaz de abranger a complexidade desse termo nas nossas vidas? No final das contas, uma pergunta importante para a gente se fazer é: somos libertos da escravidão ou escravos da liberdade? Paulo, certa vez, junto com alguns de seus companheiros de viagem, estava passando por uma cidade chamada Filipos. Essa cidade era uma colônia romana, um lugar onde normalmente generais e homens do exército romano iam depois de aposentados com suas famílias para viver. Nessa cidade eles não precisariam então pagar os impostos para o Império Romano da época. E Paulo estava nessa cidade junto com alguns de seus companheiros. E nessa cidade Paulo estava procurando por pessoas de contato para poder compartilhar da fé dele. E certo dia, enquanto eles caminhavam para um lugar de oração, que era comum de eles se encontrarem, no meio desse caminho eles se deparam com uma mulher, uma escrava. Essa mulher, diz o texto, que ela tinha um espírito de adivinhação, que era um tipo de lucro para os senhores donos dessa escrava.
e gerava muito dinheiro para eles. Quando essa mulher se deparou com Paulo e com os companheiros de viagem dele, ela de imediato começou a gritar e espalhar para todas as pessoas na volta: estes homens servem ao Deus Altíssimo. Eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês. E assim ela fazia, dia após dia. E o texto, ele narra que por vários dias, muitos dias ela fez isso. Até que então, um certo dia, Paulo, ele incomodado com isso já, ele olha para ela e diz para o espírito que estava nessa mulher: saia, em nome de Jesus Cristo, saia dela. Quando Paulo diz isso, de imediato o espírito deixa a mulher. Porém, os donos dessa escrava, eles, como eu já falei, eles giravam um comércio em torno dessa mulher. E eles ficam super bravos quando eles percebem que o comércio deles tinha ido por água abaixo, porque Paulo tinha tirado o espírito de adivinhação dessa mulher. Então, furiosos, eles vão encontram Paulo com seus companheiros e prendem ele e Silas, que era um dos companheiros de Paulo, e levam ele para o centro da cidade diante das autoridades. Lá eles chegam com uma acusação de que Paulo e os demais companheiros dele estavam causando distúrbio na cidade e fazendo eles desobedecerem às leis de Roma. Não demorou muito para que a multidão começasse a se juntar ali contra Paulo e Silas, e de repente as autoridades, então, eles tomam uma decisão em relação a Paulo e Silas. E o texto ele nos narra o seguinte: mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem açoitados severamente. Depois de baterem neles até cansar, mandaram ambos para a cadeia. E não só isso, eles falaram para o senhor daquela prisão, o carcereiro, cuidar muito bem de Paulo e Silas. E assim ele fez. Ele colocou Paulo e Silas na prisão mais interna, assim, de segurança máxima, digamos assim, e prendeu eles lá. Uma coisa que é bem interessante a gente já perceber nessa história de Paulo e dos companheiros e de Silas até aqui, é um contraste em relação à liberdade que a gente vê em Paulo e Silas e a liberdade que a gente vê nos nossos dias. A liberdade desses dois, ela não implica em satisfação própria imediata. Paulo e Silas, na verdade, eles passaram por diversas outras situações de perseguição, de apanharem, mas eles continuavam dentro do propósito deles. A liberdade deles, ela não era autocentrada, não era eu-centrada. A história continua e era de se imaginar que depois de terem apanhado e terem sido jogados numa prisão que era totalmente desprovida de qualquer conforto, eles iam ter muita dificuldade para dormir. E o texto nos diz que, mais ou menos por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Quando a gente lê esse versículo, esse texto, a gente pensa como isso é possível. A liberdade de Paulo e Silas, ela transcendia a situação que eles estavam. Ela não dependia de nada a não ser daquele sobre quem eles estavam anunciando em Filipos, Jesus Cristo, que era para eles a verdade. E os demais prisioneiros, eles estão surpresos com aquilo, assim. E a história não termina aí, na verdade agora vem uma parte da história que é incrível. Logo em seguida, um terremoto, que era algo até não muito difícil de acontecer naquela região, ele abala as estruturas da prisão e abre todas as portas. De repente, o carcereiro, ele acorda e ele vê que todas as portas da prisão estão abertas. E de imediato ele pensa em se matar, porque ele sabia e conhecia as tradições da época de que se um responsável por um prisioneiro deixasse que esse prisioneiro escapasse, era muito provável que ele teria que sofrer as consequências no lugar desse prisioneiro. E quando esse carcereiro ele puxa a sua espada para se matar, Paulo grita de dentro da prisão: não faça isso. Estamos todos aqui.
Ninguém fugiu. Esse carcereiro, então, ele fica super surpreso e desce correndo dentro da prisão. Ele vai até Paulo e Silas e ele faz uma pergunta que é bem certeira. A pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? Para viver de verdade? Como no início da história a gente viu, Paulo e Silas eles já tinham uma fama naquela região. A mulher, ela vivia dizendo: eles vão anunciar para vocês o caminho da verdade. E nesse momento, o carcereiro ele tinha vivenciado, não só ele como Paulo, Silas e todos os prisioneiros naquele lugar tinham vivenciado algo que, de certa forma, confirmara assim, essa fama de Paulo e Silas. Eles de fato conheciam a verdade e tinha algo de diferente nesses caras. E daí o carcereiro pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Para viver de verdade? A resposta de Paulo e Silas foi bem imediata e direta, assim, como também um convite. Eles disseram: deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus e você terá a salvação. E saberá o que é viver de verdade, e todos os da sua casa também. Um escritor russo, também bastante conhecido, chamado Lev Tolstói, ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: nós não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. O convite que Paulo está fazendo para o carcereiro ali tem a ver com conhecer essa verdade que pode conduzir a tão desejada liberdade. A história termina com, na mesma madrugada, esse carcereiro e toda a sua família limpando as feridas de Paulo e Silas e depois oferecendo um banquete, um jantar para todo mundo para celebrar que naquela noite eles tinham conhecido, escutado falar de Jesus e conhecido essa verdade que liberta. O mesmo Jesus, em um outro momento na Bíblia a gente lê que diz o seguinte: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então, vocês irão experimentar a verdade e a verdade vai libertá-los. Agora eu volto à questão do início. Libertos da escravidão ou escravos da liberdade? A grande diferença entre a liberdade dos dias de hoje, que está enraizada na nossa cultura, e a liberdade que brota da verdade de Jesus, é que a liberdade dos dias de hoje ela é autocentrada, ela é centrada no eu. E a liberdade que brota de Jesus e da verdade, ela é outrocentrada, ela é centrada no próximo. Em certo momento na Bíblia a gente lê o seguinte: não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, não há dúvidas disso. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Esse é o convite que Paulo e Silas fizeram para aquele carcereiro e sua família naquela noite, e é o mesmo convite que a gente pode receber hoje. O que a gente faz com isso, então? Eu gostaria de propor duas coisas. A primeira é: procure um grupo ou alguém com quem você possa continuar conversando sobre esse tema, compartilhar sobre liberdade, verdade, quem é Jesus. Todo domingo, às 18h30, nós da Vivenda nos reunimos numa sala de Zoom para conversar. Você é muito bem-vindo e convidado para estar junto com a gente. Na descrição desse vídeo a gente vai deixar um link de acesso para essa sala. A segunda coisa é o mesmo convite que Paulo e Silas deixaram para aquele carcereiro e a família dele naquela noite. Deposite sua inteira confiança em Jesus. Se você não ouviu falar disso, ou se isso soa como algo novo para você, eu quero te incentivar a continuar buscando e tentando entender quem é Jesus e o que é essa verdade. E o que é essa liberdade que vem dessa verdade. Se isso já é uma realidade na tua vida, eu quero te desafiar a pensar em como você tem usado a liberdade que vem de caminhar com Jesus, de conhecer a verdade. Esse é o desafio que fica para nós. Vamos juntos. Alguém que sempre teve a solução quando menos espere. Alguém que sempre estendeu as mãos
Posso crer em um Deus e Ele está sobre mim. É a sua graça que me faz andar, prosseguir e não olhar mais para trás. De artifícios nunca mais precisarei para me contentar. De argumentos falsos não mais usarei para me justificar. E posso crer em um Deus e Ele está sobre mim. É a sua graça que me faz andar, prosseguir e não olhar mais para trás. E assim eu vou, minha vida em suas mãos. E assim eu vou, certo que farás melhor. Alguém que sempre teve a solução quando menos esperei. Alguém que sempre estendeu as mãos quando eu mais precisei. Posso crer em um Deus e Ele está sobre mim. É a sua graça que me faz andar, prosseguir e não olhar mais para trás. E assim eu vou, minha vida em suas mãos. E assim eu vou, certo que farás melhor. E assim eu vou em suas mãos. Oh, oh, oh. E assim eu vou em suas mãos. Oh, oh, oh. Em suas mãos. Obrigada por ter assistido nosso vídeo até o final. Se inscreva no canal Vivendo em Casa e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente gravar um vídeo novo. E todos os domingos às 18h30 a gente se encontra para um bate-papo e oração no Zoom. O link está na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueçam que também tem os vídeos para as crianças com histórias incríveis. Espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau!